Dulce, mas o meu problema é tão grave. Queridas, todo problema é grave. Sabe por quê? Guarda uma coisa no coração de vocês. A pior dor que existe é a tua dor. É a tua dor. É a minha dor. Então, se você tem uma dor, o teu problema é grave. Claro que existem problemas excepcionais. Só que nós não vamos desmerecer a dor de ninguém. Se você acredita que a tua dor é a pior, eu acredito, eu entendo, mas você tem que começar de algum lugar. Independente da dor que você tem, você só precisa saber o caminho. Existe um caminho que é padrão para resolver qualquer sofrimento emocional, qualquer. E é esse caminho padrão que existe que eu vou te mostrar por meio da ciência e das escrituras. Será algo poderoso. E agora, vamos lá? Eu vou explicar aqui o que é o traço de caráter oral. Tem uma live exclusiva, as séries dos traços de caráter, que nada mais é do que informações sobre traumas, é uma série que eu fiz, depois você procura aqui, tá? Mas hoje eu vou explicar rapidamente o que é o traço de caráter oral. Então, lembrando que mulheres dependentes emocionais estão presas nesse trauma que ocorre do primeiro dia ao primeiro ano de vida, tá bom? Então, dependência emocional ocorre, surge, não é agora na vida adulta, é quando você tinha o seu primeiro, quando você nasceu, no primeiro dia de vida, ao primeiro ano. E por que nessa fase, Dulce, que surge a dependência emocional? Porque o bebezinho, quando ele nasce, ele tem agora uma necessidade. Qual é a necessidade, Dulce? Ter nutrição afetiva e emocional da mamãe. E como a mamãe dá esse alimento emocional e afetivo e físico? Primeiro, o leite. O leite pelo peito ou o leite, mamadeira, enfim. É o alimento físico para aquele bebê, correto? Então, já guardou isso? O bebê tem duas necessidades, tá? Eu vou até colocar aqui, ó. Bebê tem duas necessidades. Alimento físico e emocional. O que é o alimento físico? É o leite. Bom? Tá aqui. E qual é o alimento emocional? Vem comigo. Olho no olho. Toque físico. Aqui, ó. Esse é o segredo. Então, o bebê ele tem duas necessidades: alimento físico, leite, e o alimento emocional, que é o olho no olho, que é o toque físico. Toque físico. Que é o equilíbrio emocional dessa mãe transmitido a esse bebê. Aqui está o problema. Para você que tem dependência emocional, eu vou dizer algo que não adianta você falar com a sua mãe, porque a sua mãe, ela não acessa essas dores emocionais, tá bom? Porque isso está inconsciente. Mas eu quero te deixar algo muito importante. Se você tem dependência emocional, seja o nível que for, a sua mãe não se conectou 100% com você. Ela teve algum conflito emocional e esse conflito emocional rompeu, fez um corte na conexão dela com você. Então você está aqui. Mamãe está aqui. O saudável de Deus é a mamãe equilibrada emocionalmente, tranquila, em paz, com seus controles emocionais, fazer olho no olho com o bebê e entregar todo o alimento emocional para esse bebê, que vem da mãe, do cérebro da mãe. Só que o que acontece? Tem um bloqueio. Qual é esse bloqueio seu com a mamãe? Os conflitos emocionais dela. Problema com o marido, alguém que morreu, sentimento de rejeição, sentimento de culpa, sentimento de inferioridade, dependência emocional, ansiedade, depressão e por aí vai. Se essa mãe, como nenhuma mãe é perfeita e todas as mães têm problemas e que precisam iniciar o processo de cura, só que quanto mais você inicia o processo de cura, mais curada você fica, melhor você dá para o seu bebezinho, para os seus filhos, tá? E aí o que acontece? Como a sua mãe não conseguiu dar, porque houve uma interrupção para você beber, você não conseguiu acessar a sua mãe, porque ela tinha alguns conflitos emocionais que nós não sabemos agora, eu não sei qual, mas eu sei que houve. Por isso que você hoje é dependente emocional. E eu também fui. Dulce, você foi? Fui. Não é à toa que eu desenvolvi depressão gravíssima, quase me matei, e também tive síndrome do pânico, mas me curei. Porque eu curei a dependência emocional. Iniciei o meu processo de cura e a cura é estabelecida. Pois bem,
Veja, houve um rompimento, uma barreira que não te deixou acessar a mamãe. Você, bebê, agora, então, com essa barreira, porque o bebê ele não sabe o que acontece com a mamãe, mas ele sente quando essa mãe tem conflito emocional. Todo bebê sente. Não se engane, tá? Todo bebezinho vai sentir. E quando o bebezinho, você sentiu essa barreira, esse bloqueio, você então agora sente um vazio dentro do peito. E o medo de ser abandonada por essa mamãe. Ou seja, agora você está vivendo uma dor emocional, você vive um trauma. Então, o bloqueio dessa mãe gera um trauma em você. Medo de ser abandonada. Então, o medo que o bebê tem, meninas, agora eu vou colocar para vocês aqui, tá? Qual é a maior dor emocional dos bebês? Ó, a dor emocional do bebê, do primeiro dia ao primeiro ano de vida, sabe qual é? Ser abandonado. Pau. Qual é a dor da mulher dependente emocional? Qual é o maior terror dela? Ser abandonada. Então, quando você viveu ali uma dor, eu estou trazendo a raiz desse problema. Não é o teu marido que te traiu, que você agora está pegada a ele. Não tem nada a ver. Isso daí foi experiências que aconteceram e que regaram essa sementinha traumática, transformando-a numa árvore cheia de frutos venenosos que te fazem mal e que te destroem. No caso, os frutos da dependência emocional. Né? Pois bem, como você teve uma barreira com a mãe, por conta dos conflitos emocionais dela, você então sofre uma dor emocional, medo de sofrer abandono, medo, você vive a dor do abandono, porque a criança ela não tem só medo, ela sente o abandono. Quando ela não sente a mãe conectada com ela, o bebê sente-se abandonado. Então vamos lá, vamos colocar aqui, ó. Quando o bebezinho, aqui, ó. Quando o bebê não sente a mamãe conectada consigo, ele sente a dor do, vou deixar em caixa alta, do abandono. Aí sabe qual é a defesa que o bebê cria para aquela dor? Traço de caráter oral. E o que é o traço de caráter oral? Eu grudo na mamãe. Por isso que os bebezinhos vivem dependentes das mamães. Eles grudam, eles não podem ficar sem a mamãe. Papai pegou no colo, quer a mamãe, chora pela mamãe. Nessa fase é normal, Dulce? Muito, porque quem está construindo a responsável pelo campo psicológico e emocional desse bebê, desse indivíduo, é a mãe. É a função materna, então é natural agarrar. O problema é que o traço de caráter oral, essa defesa que te protegeu da dor, que foi se agarrar, ficar dependente da mamãe, valeu para a infância. Só que o teu cérebro aprendeu essa dinâmica. Todo dia agarrado na mamãe, todo dia agarrado na mamãe. Chega uma hora que o seu cérebro aprende a sempre se agarrar, grudar em alguém. Quem é que fica sempre agarradinha e grudada com alguém? Vamos lá, vou fazer a pergunta. Quem é que sempre vive agarrada e grudada, né? Agarrada e grudada em alguém? Vamos pensar aqui. Marido, aqui ó, marido, nos filhos, na mãe mesmo, no pai, enfim. Sabe quem é que fica grudadinha? Aqui, ó. A dependente emocional. Então, o que significa se você hoje está, porque você não é uma dependente, isso não é a tua identidade, você tem que iniciar o seu processo de cura para sair disso. A dependente emocional, ela é uma criança na vida. Dulce, você está falando que eu sou criança? Sim, se você está nessa condição, você está criança, está. Porque eu também estive nessa condição, criança na vida. E sabe o que acontece com criança? Te pergunto, se você der um tapa, é tão ruim essas analogias, mas tem que ter, né? Se você der um tapa no bebê, bater naquele bebê, ele tem como se defender? Não. O bebê tem como sair e romper com relacionamentos abusivos com a mãe? Se a mãe bate, se a mãe abusa dessa criança de alguma forma? Tem como esse bebê sair disso?
mulheres dependentes emocionais são tão crianças, elas estão crianças na vida, não é tão, né? Elas estão crianças na vida, que elas não conseguem se proteger de relacionamentos abusivos.